Eu quero que vocês vejam essa matéria do Washington Post. Vejam aqui. How Instagram limits your political posts. Né? Como o Instagram limita, esconde os seus posts políticos. Basicamente, isso, uma coisa que eu fico impressionado, que essas coisas passam mais ou menos batidas na imprensa brasileira. Eu não deveria ficar impressionado a essa altura do campeonato. Mas basicamente o Washington Post, que é um jornal, talvez seja o jornal mais à esquerda dos grandes jornais americanos, ele trouxe uma investigação, a partir do Instagram, de uma influenciadora americana, que tem mais ou menos uns 400 mil seguidores, que nos últimos 6 meses, sempre que algo relacionado à política era mencionado, o número de pessoas alcançadas por ela caía por volta de 40%, quando comparado com publicações fora do assunto política. Eles descobriram também, de novo, o Washington Post, não é o Paulo Figueiredo que está dizendo, que sempre que ela escrevia a palavra vote, ou em português, vote, a audiência caía em média 63%. Eu digo que isso deveria ter saído na imprensa brasileira, porque se você não entendeu o quão importantes são essas descobertas, eu te convido a fazer uma reflexão aqui comigo. Ouve o meu raciocínio sobre o impacto disso na sua vida, inclusive. Né? A gente está hoje, em 2024, num ciclo eleitoral diferente do que a gente viveu em 2020 e 2022. Eu digo isso porque muita coisa, às vezes parece que a gente só está tomando 7-1, só está se ferrando, mas muita coisa mudou de 2020 e 2022 para cá. Em 2020 e 2022, hoje nós sabemos que nós estávamos sob uma censura completa. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos, mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil, com mais de 6 mil alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que tudo que é bom chega ao fim. Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa é, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço. E a gente sabe isso graças ao que o Congresso dos Estados Unidos, especialmente o Comitê Judiciário, descobriu. E isso é válido tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. O Comitê Judiciário publicou relatórios a 2 pontos sobre os 2 países. Inclusive publicou decisões a esse respeito. Inclusive a ponto disso que o Brunão colocou aqui na tela, do Mark Zuckerberg ter feito uma carta de desculpa sobre as ações da Meta em conluio com o governo Biden para censurar as redes sociais. Isso basicamente foi uma coisa que ocorreu entre 2020 e 2022. Começou um pouquinho antes, se acentuou em 2020. Como diz a carta do Mark Zuckerberg, a suposta pandemia foi um tremendo pretexto para isso. Só que a coisa começou a mudar. E eu digo que realmente começou a mudar. E houve algumas mudanças. A primeira mudança foi a investigação que o Congresso americano, como eu disse, começou a fazer a partir de 2023. 2022, nas eleições de 2022, os republicanos passam a ter maioria na Casa dos Representantes, na Câmara. E o Partido Republicano, em 2023, passa a ter maioria, ganhou maioria nas comissões, e uma série de investigações encabeçadas pelo deputado americano Jim Jordan, que é um dos mais importantes parlamentares americanos, e um grande parceiro nosso, que está muito de olho no Brasil, foi aquele mesmo que divulgou as informações a respeito das decisões do Alexandre de Moraes, que eram até então secretas, é o mesmo cuja comissão aprovou o projeto que caça os vistos daqueles que violam a liberdade de expressão, etc, etc. Esse Jim Jordan identificou o que passou a ser conhecido, o meu querido Michael Schellenberg usa bastante esse termo, ficou conhecido como complexo industrial de censura, que é aquilo que eu já expliquei em outros programas, uma articulação entre o Deep State americano, ONGs, associações e governos, né? E como que isso servia de incentivo ou ameaça para as redes sociais. Então, quando isso tudo começou a vir à luz, ele começou a ser desmontado.
E teve um impacto muito grande, porque as redes sociais começaram a não poder mais fazer nas sombras o que eles vinham fazendo. Então a discussão foi se tornando pública, os métodos foram expostos, a questão chegou inclusive na Suprema Corte nos Estados Unidos, e isso dificultou muito que eles seguissem com as práticas da forma como elas aconteciam antes. A outra grande mudança, e essa é uma mudança absolutamente fundamental, foi a compra pelo Elon Musk do Twitter, o atual X. O próprio, o X, né, se você preferir, o próprio Elon Musk identificou e expôs que o Twitter não funcionava como uma empresa, mas sim como uma grande ONG de manipulação e discurso e debate público abastecida pelo complexo industrial da censura. Esses foram os famosos Twitter Files. Né? E nós tivemos, inclusive, Twitter Files Brasil, pela mão do mesmo jornalista dos Twitter Files dos Estados Unidos, em certa medida, que foi o Michael Schellenberg. Então, o Twitter não era uma empresa que dava dinheiro, tinha os números inflados, um monte de robô inflado da esquerda, estava lotada de funcionários totalmente desnecessários, funcionava efetivamente como uma ONG. Então, quando o Musk compra o X, ele muda tudo e causa uma mudança de mercado que foi fundamental para a liberdade de expressão. O X demitiu quase todo mundo, né? Demitiu uma enormidade dos funcionários, e a empresa está funcionando melhor que antes, com números melhores que antes, com mais usuários. E mais do que isso, simplesmente ele não continuou a adotar a censura praticada pelo Twitter e pelas outras redes sociais, como a gente acabou de ver aí no caso do Instagram. E é só você lembrar que ele restituiu a conta do Donald Trump, que estava banido praticamente de todas as redes sociais, né? Começou com o Twitter, mas de todas. E no final, porque ele fez isso, todas as outras redes sociais acompanharam. A gente viu os diálogos da Vaza Toga, eles dizendo, o Elon Musk, não, depois que o X foi comprado pelo Elon Musk, ele não obedece mais às ordens do TSE de censurar as pessoas para mudar a política do X, né, que era a forma de censurar as pessoas de forma secreta. Então o sistema, ele precisa encontrar novas formas de censura. E isso, basicamente, por enquanto, tem se dado pelos algoritmos. Tanto porque é uma maneira mais sutil de se censurar, quanto porque a direita absolutamente domina as redes sociais. E no X eles não conseguem fazer isso. O que vai causar um impacto forte na eleição americana, porque não adianta o YouTube e o Instagram censurarem, porque aquele mesmo conteúdo vai estar no X. Então, quanto mais o YouTube censura, mais ele fica desinteressante e mais as pessoas vão usando o X para o vídeo, como tem feito. O X está rapidamente se tornando uma plataforma também de vídeo. Quantas pessoas aqui, eu vou dizer aqui, olha, nesse momento, lembra, minhas contas principais estão bloqueadas, mas nós temos só no X nos assistindo mais de 2.500 pessoas. Com bloqueio de contas, vocês deviam estar tudo usando VPN, mas não estão. Né? Tem um link aqui para vocês baixarem um VPN bom na descrição. Mas nesse sentido, então, o que eu quero dizer é que o Elon Musk foi e é uma pedra gigantesca no sapato do establishment. Não só porque ele está fazendo tudo que pode agora para eleger o Trump, mas como uma pedra no sistema da censura, no complexo industrial da censura. Para o Alexandre, por exemplo, censurar alguém, ele tem que mandar uma ordem direta e pública agora para o X, que no final das contas vai ser usada por nós, inclusive, nos nossos esforços contra a ditadura. Eu criei essa conta, encorajei o Constantino a fazer o mesmo, a Ludmilla a fazer o mesmo, todo mundo a fazer o mesmo, a criar novamente contas no X, justamente para que elas sejam bloqueadas de novo pelo Fábio Shor, pelo Alexandre de Moraes e companhia. Eu preciso que isso aconteça. Por favor, Alexandre, Fábio Shor, bloqueiem o meu X, eu preciso dessa nova ordem. Fica tranquilo que ela vai vazar para mim. Eu preciso dessa nova ordem. Eu preciso. Então já mostrei aqui no programa, inclusive, que essas ordens ilegais do Alexandre foram usadas para basear os projetos de lei que nós estamos propondo no Congresso americano. A gente precisou das ordens para pedir as ações por parte do Departamento do Estado e muito mais. E moral da história, então por isso não tem mais esse negócio de reunião secreta com o X, como foi reportado pelo Glenn Greenwald na série de reportagens da Vaza Toga, para fazer TAC, para mudar termo de serviço, moldar algoritmo. Com o Elon Musk no X, isso acabou. Então, se quer ser censor, dá a ordem de censor. Vai lá, age como um tirano. Não fica posando de democrata.
E óbvio que, evidentemente, essas mudanças todas o sistema não ia aceitar passivamente. O Alexandre usou o pretexto do descumprimento de ordens ilegais pelo X para tirar a plataforma do Brasil antes e durante o primeiro turno das eleições municipais. No final das contas, o próprio Alexandre admite na decisão que ele enrolou para restituir o X depois das eleições de propósito. Ou seja, é a segunda eleição no Brasil com uma interferência e manipulação direta do Alexandre de Moraes contra a direita. Especificamente contra a direita. E é engraçado, realmente, como a única empresa de rede social suspensa no Brasil tenha sido, por coincidência, a única que não censura a direita no algoritmo. Como faz o Facebook, como faz o Instagram, como faz o YouTube. O Brasil, né, é cheio de coincidências. Mas você fica tranquilo que isso, com certeza, não configura, não, interferência eleitoral. Imagina. Vocês imaginem, façam um exercício de imaginação e pensem que se a direita teve esse desempenho nas eleições com o X, sem o X, perdão, imaginem o quanto ela, o resultado que ela teria se nós tivéssemos todas as redes sociais funcionando de forma livre. Ou seja, se você, eleitor, a quem esses desgraçados servem, tivesse condições de se manifestar livremente. Eu digo, eles acham que eles neutralizaram o fenômeno Bolsonaro, que levou o Bolsonaro em 2018. Eles estão com o dedo tentando tapar um dique. Hoje, o movimento anti-establishment é mais forte do que jamais foi. E a gente vai falar aqui, né, sobre como os Estados Unidos, o que está acontecendo, a avalanche da direita nos Estados Unidos. Já vimos isso na Europa, já vimos isso, o movimento vem crescendo no mundo inteiro, apesar dos melhores esforços do complexo industrial da censura, do qual o Alexandre é parte integrante e importante no Brasil. Liberdade de expressão sufocada como nunca antes. Eu avisei, expulso, censurado, minhas redes apagadas, meu passaporte cancelado, contas congeladas, exilado do Brasil, e não parou por aí. Quando Donald Trump deixou a presidência em 2021, eu disse que o fim da América seria o fim do mundo como conhecíamos. E tudo se cumpriu. Famílias destruídas, escolas e universidades tomadas, a mídia e redes sociais manipuladas. A geopolítica global está em chamas, nos Estados Unidos, no mundo e no Brasil. E você está vendo o caos, mas você sabe realmente o que está acontecendo? Alguns desistiram, outros querem lutar. Mas você sabe contra quem ou contra o que você realmente está lutando? É tudo desinformação para criminalizar a opinião direita e justificar medidas autoritárias que ele já vem tomando. E você acha que está lutando uma guerra local, mas e se eu te disser que essa guerra é global? Eu sei o que está acontecendo e decidi que vou lutar até o fim. Mas eu não posso vencer essa guerra sozinho. Eu preciso de você. Eu preciso que você entenda o que realmente está em jogo. Eu já formei um exército de mais de 6.000 alunos, nesse que é o maior curso de política global já ministrado no Brasil. Agora, nós estamos nos capítulos finais dessa luta pela nossa civilização. Essa é a última turma e, portanto, sua última chance de fazer parte desse grupo. O fim da América e do mundo como conhecemos. Essa é a sua última chance de se preparar.